definitivamente gravando o nosso bate-papo. Na verdade, está gravando já há mais de 1 minuto. Eu não entendi agora qual foi essa história. Não apareceu. Agora que apareceu para mim. É porque não tinha aparecido a... Para mim também não, fica tranquila. Tudo bem? Como é que foi a semana, Ana Paula? Foi bem, graças a Deus. Estava aqui ouvindo. Pena que eu peguei só o finalzinho, né, do Carlos Alberto. Eu fiz o curso de gestão de segurança na Escola Superior de Guerra esse ano, né? Então, deixa eu te dar uma informação. O Carlos Alberto também é desguiano como nós. Ah, que legal. Eu acho que eu conheço ele, provavelmente. A voz dele não me foi estranha, não. Pode ser. A gente vai promover um encontro dos colunistas, pelo menos os do Rio de Janeiro, em breve. E aí a gente vai poder tirar essas dúvidas, matar essas curiosidades, bater papo e fortalecer essa relação. Vai ser muito bacana. Se Deus quiser, isso vai acontecer em breve, né? Mas hoje você me propôs uma leve mudança de pauta, saindo um pouquinho do conflito no Oriente Médio, aproveitando que nós estamos aí ainda com um cessar-fogo e acompanhando os desdobramentos, né? E trouxe para mim uma pauta bastante interessante, que é a questão do SAID, né? Assim que fala? USAID. E, na verdade... E o ZAID, como diz o brasileiro. Toma o ZAID. O ZAID, como diz o brasileiro, que nada mais é do que a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, né? Os americanos participam dessas ajudas humanitárias, né, através dessa agência interna deles, e o Trump anunciou dissolução dessa agência, o que deve impactar aí numa redução de aproximadamente 40% do aporte de capital das ajudas humanitárias mundo afora. Isso já aconteceu? Pretende acontecer? Como é que está essa situação e o que isso impacta efetivamente o mundo? Ana Paula Goldbach. Bom, a gente não vai fugir do Oriente Médio, tá? Porque isso impacta, inclusive, o Bibi, né? Para quem já me ouve aqui, sabe que Bibi é o apelido do Netanyahu. Inclusive, ontem, no próprio discurso, o Trump chamou o Netanyahu de Bibi, que o nome dele em hebraico é Binyamin, que seria Benjamin, né? Então, Binyamin tem um apelido de Bibi. Então, eles ontem tiveram uma reunião. A USAID, ela é um instituto dentro dos Estados Unidos, do governo governamental, que, teoricamente, serviria para fazer ajudas humanitárias. E no mundo todo, mas ela, cada vez, assim, o Elon Musk, ele foi, o cargo dele, num lugar, a parte nova que foi criado para ele, chama Doge, que é onde ele vai gerir, ele está investigando, ele está fazendo, na verdade, uma auditoria nas finanças norte-americanas, no dinheiro que é pago para o mundo inteiro, para todas as coisas que os Estados Unidos financia ou ajuda. E ele entra ali e descobre que o dinheiro que sai dali não é para ajuda humanitária. Se 40% desse dinheiro seria para uma ajuda humanitária, talvez 10% fosse efetivo, se muito. Porque você começa a ver eles financiando quadrinhos transgêneros na Colômbia. Assim, eles estavam financiando em si toda a agenda woke. Inclusive, financiando tudo que aconteceu aqui no Brasil nas últimas eleições e já de tempos, né? Piorou de 2020 para cá, quando o Biden assume, a coisa fica mais intensa na forma que eles entram com investimentos a favor da ideologia ou da filosofia do globalismo, do woke, da agenda de esquerda. Tem uma diferença entre globalismo e esquerda, mas tem uma parte que eles são ligados. E a gente vai falar sobre Israel sim, porque, por exemplo, 50 milhões desse dinheirinho foi para camisinhas em Gaza.
e todo mundo fica rindo, nossa, 50 milhões. Ontem o Piotr fez na Oeste, uma conta que daria não sei quantos milhões de camisinha. Ele passou 250 milhões, o dinheiro, 50 milhões de dólares para real e transformou isso em número de camisinhas. E aí, o que eu queria colocar aqui, o que muita gente não sabe, e que eu já venho dizendo, e ontem eu ouvi a Ana Paula Henkel falando com a maior surpresa da vida, mas eu já falei isso no Roverã, já falei isso em outros lugares, 10 milhões de pessoas sabem o que eu vou dizer, no mínimo, que 10 milhões são os moradores de Israel, mais os moradores de Gaza, coloca mais 2 milhões ali, mais 2 milhões na Samária, e mais um monte de judeu que talvez nem todos saibam pelo mundo, que essas camisinhas, primeiro, obviamente, superfaturado, dinheiro desviado, etc., né? Mas elas eram usadas como balões incendiários. Então é um financiamento do terror. Como assim balão incendiário? Então, sabe aqueles ataques que você ouviu na Globo? Israel atacou Gaza. Aí vem naquela entrelinha, depois de alguns ataques que Gaza fez contra o sul de Israel, que geralmente é isso, durante meses Israel vai lá, né? Eles inventaram balões incendiários que eles jogam, eles colocam querosene, eles têm um sistema que eles conseguem botar balões, enchem de hélio e de algum material incendiário e manda por causa dos ventos ali, eles sabem mais ou menos, né? E o sul de Israel é muito, muito quente, muito seco. Para onde aquele vento vai levar o balão? E vai para os campos, vai para a agricultura, pode cair em casas, pode cair em lugar nenhum. E Israel às vezes recebe uma pancada disso. Contanto que, por exemplo, no Hezbollah, uma das coisas que aconteceu no norte de Israel, a partir do dia 8, o massacre foi dia 7, no Hamas, no sul, a partir do dia 8, o Hezbollah começa a atacar o norte. Muitas coisas também, as florestas queimaram lá por causa de balões incendiários. Campos agricultáveis, né, com a comida, com a agricultura, é balão incendiário. Então, isso é uma coisa que... Aí ontem a Ana Paula Henkel, porque eu vi, não sei como eles fazem isso. Pergunta, eu posso conseguir para você mais de 10 milhões de pessoas te respondendo isso, Ana Paula Henkel. Né? Então, a Ana Paula Goldberg te traz essa resposta aqui. Sua xará. Minha xará. Nossa, eu tenho uma admiração absurda por ela. E ainda queria, pena que o pai dela faleceu há anos, para perguntar se o pai dela trabalhou com meu avô na Embrapa. Meu avô foi um dos fundadores da Embrapa e ela disse que o pai dela também foi. Então, devia ser trabalhar com meu avô lá. Enfim, e aí o USAID já está com as portas fechadas. Aí, por exemplo, tem a Unifil e a UNRWA. A Unifil ela é para refugiados, a Unifil e ainda existe. A ONU, por exemplo, no sul, a ONU, ela tem a agência da ONU que fica no sul do Líbano, que deveria tomar conta do trecho da linha norte, da fronteira norte de Israel com o Líbano, até o rio Litani, e que nunca tomou conta, e que Hezbollah assumiu aquilo ali desde o início e fez aquele monte de mísseis, aqueles montes de arsenais, tudo que eles jogaram contra Israel. E, inclusive, fazendo túneis na base do muro de uma instalação da Unifil, usando os tanques da Unifil. A UNRWA é uma agência da ONU, é o único no mundo, o único refugiado no mundo que tem uma agência da ONU só para eles. São os refugiados, são os pessoal de Gaza, que não era refugiado, porque Gaza tinha autonomia desde 2005 e o Hamas dominava ali desde 2006, até o dia 6 de outubro, que eles tinham paz, né? Não sei por que cessar fogo agora, se eles não tinham fogo nenhum até o dia 6 de outubro de 2023. A UNRWA tinha, inclusive, dentro dos funcionários deles, assim, centenas de terroristas daqueles que foram para o 7 de outubro. Eles tinham dentro das instalações deles arsenais, escritórios, e inclusive ali mantiveram alguns dos reféns. Eles estão relatando, a gente estava na instalação da ONU. Então, assim, que dinheiro é esse? Eu estou exemplificando lá como eu vou exemplificar aqui. Né? Eles estão assumindo que aqui sim eles interferiram com verbas na eleição.
A eleição brasileira, a gente... eu não vai falar das caixinhas mágicas e tal, mas muita gente recebeu verba para desvirtuar. Eu acho que uma das grandes... Eu não vou falar de caixinha mágica, até porque tem uma grande prova do que desvirtuou aqui. Chama-se indução ao erro. Quando o Nordeste, principalmente as partes mais longínquas, deixa de receber a propaganda eleitoral do Bolsonaro e recebe só a do Lula, o Lula mente que nem sente, ou conta as coisas da forma dele, né, para não criar problema aqui, e o Bolsonaro não pode apresentar. Ou quando você tem uma ministra do STF e diz, olha, na nossa Constituição proíbe censura, mas é para o bem de todos, a gente vai censurar sim. E aí, quer dizer, tudo que a gente vê hoje, a amizade do Lula com Maduro, com Noriega, com Castro, a família Castro lá com Cuba, com todos os ditadores do mundo, toda vez que o Bolsonaro falava isso, ele recebia multa, ele era obrigado a tirar, mas porque ele falava, agora quando o outro vinha falar, porque ele é isso, ele é aquilo, falando mal do Bolsonaro e coisas mais do que provadas que nunca tinham acontecido, então você induz, quando você só recebe notícia de um dos lados, contando uma mentira sobre o outro lado e se exaltando de coisas que não fez, o povo humilde que recebe aquilo ali vai votar nessa pessoa, porque ele só tem essa informação. Então você induz esse povo ao erro. E foi uma boa parte, talvez, desses 2 milhões de diferença de votos, porque a gente tem que lembrar que a diferença foi de 2 milhões. Né? Então já não era uma diferença tão grande na época da eleição, imagina agora. Então essa indução ao erro, todo mundo, as emissoras de televisão da grande mídia, todo mundo recebendo dinheiro, os políticos, isso tudo veio pela USAID. O mal que eles fizeram aqui, já quer ver uma das primeiras coisas que eu vi que eles cortaram, e todo mundo falou assim, não, mas eles vão voltar atrás, foi a ajuda para os refugiados em Pacaraima. Eles cortaram, foi assim, de um dia para o outro. O Musk assumiu, no dia seguinte já não tinha dinheiro lá em Inverness. Ele começou a mexer ali, das primeiras coisas. Não, mas é interessante para o Trump que a gente receba os refugiados aqui, porque aí eles não vão para lá. O problema de lá eles já resolveram, eles já fecharam as fronteiras de lá. Aqui eles não vão botar dinheiro que está indo para o ralo mais ONGs. Quantidade de ONG que não serve para nada que estava recebendo esse dinheiro. Olha, Ana Paula, hoje eu vou passar para você aqui algumas mensagens que estão chegando dos nossos ouvintes, e posso te adiantar que algumas não são assim, concordando muito com o que você fala, não, mas eu sou obrigado a passar. Mas eu adoro, você sabe que eu gosto de ouvir quando a pessoa não concorda comigo, né? Com certeza. E também em respeito ao próprio ouvinte, né? Deixa eu ver aqui, a Clara, aqui do Rio de Janeiro, está dizendo o seguinte: esse corte é um reflexo da visão isolacionista do governo Trump, que não percebe a importância de apoiar outros países em desenvolvimento. Vai ser difícil para o Brasil encontrar outra ajuda tão eficiente. Vinha muita coisa aqui para o Brasil, desse valor? Vinha, eu não sei números, Clara, vamos pensar assim, você elege o seu presidente, você quer que o seu presidente, ele trabalhe para você, para o país que você mora e para o país onde ele é eleito, para onde ele foi eleito para trabalhar? Você quer que o dinheiro continue fluindo, o dinheiro do seu país, o teu dinheiro de imposto, vá para organizações que estão fazendo coisas ruins em outros países, interferindo na política de outros países? Você quer, assim, ele não é isolacionista, ele é protecionista. Ele foi eleito para ser o presidente dos Estados Unidos. Eu não estou defendendo o Trump, eu estou sendo realista, eu estou sendo factual. Eu quero um presidente no Brasil como ele lá, que vai defender o meu interesse de brasileira, que vai defender os interesses dos brasileiros e o dinheiro dos brasileiros. Como é o que ele está fazendo lá? A gente não pode achar que o Trump vai resolver o problema do mundo. Porque tem outros países, os outros países então que assumam isso. Por exemplo, ele colocava muito dinheiro na Europa
na OTAN para a OTAN brigar numa guerra que ele não tinha nada a ver. Ele falou assim, olha só, vamos parar com isso. Ele está mexendo lá na OTAN, vocês têm que financiar também, não sou só eu que vou botar dinheiro aí, não. Olha, aí, assim, pode falar. Então, assim, eu queria que a Clara entendesse, porque a gente fica achando, vai faltar dinheiro no Brasil. Não vai, porque o dinheiro não ia para você, Clara. E não ia para uma ONG decente, senão a gente não teria a maior mortandade de crianças indígenas. Você não vê uma ONG no sertão do Nordeste, mas você vai ver 50 mil ONGs querendo roubar, assim, implicitamente, os nossos minerais, as nossas terras raras, as plantas que a gente tem na Amazônia, que são medicinais, para levar para lá e fazer patente de remédio com planta que só nasce aqui. Você acha isso certo? Eu não acho. Assim, vai faltar dinheiro no Brasil? Ok. A gente que se vire, a gente que melhore o nosso governo, coloque um governo decente aqui, que não está fazendo porcaria nenhuma, que vendeu 14% para a Ambipar, que é uma empresa multinacional, exatamente onde ficam, lá na Amazônia, onde ficam as reservas indígenas, onde ninguém mais vai tomar conta, eles vão gerir os nossos índios, exatamente na fronteira entre Venezuela, Brasil e a Guiana, onde tem a Raposa Terra do Sol, onde estão as nossas terras raras. A gente tem que melhorar o nosso governo. O Trump vai resolver o problema dos Estados Unidos. Ele está primeiro, assim, ele está fazendo uma auditoria. E o que talvez ele possa voltar a ajudar, ele vai voltar a ajudar. Mas ele primeiro tem que saber o que está acontecendo. É uma auditoria e ele vai limpar e vai fazer o que for melhor para o povo dele, para o povo que elegeu ele e para o lugar onde ele está gerindo. Então a gente não pode ficar com raiva de um presidente que quer tomar conta do país onde ele é presidente. Muito bem. Olha, o Paulo, lá de Manaus, está mandando aqui, a ajuda dos Estados Unidos tem um impacto significativo no combate ao desmatamento na Amazônia. Como o Brasil pode lidar com esta perda de apoio? Vai ser uma resposta parecida, Paulo. O combate ali, por exemplo, já começou com o problema dos refugiados. Você está em Manaus, quer dizer, você já está aí para cá. Bom, a gente olha aquele mapa pequenininho, acha que tudo é perto, mas eu tenho certeza que não é tão perto. Que não é tão perto assim, mas com certeza vocês têm um refluxo dos refugiados da Venezuela, porque é uma grande cidade, Manaus é uma grande cidade, que deve estar recebendo muito venezuelano também, né? É uma das cidades grandes mais próximas da região. Esse dinheiro dos Estados Unidos está indo para a ONG que não está fazendo o que tem que fazer. Eu estou ouvindo dizer que as queimadas, esses recordes de queimadas, está ajudando a limpar terreno para depois eles minerar. Morreu, não tem mais aquela árvore centenária, milenar que estava aqui, não existe mais, agora é terra, está sobrando. O que tem debaixo dessa terra? Então, assim, hoje eu não sinto falta desse dinheiro. Porque o rei da Noruega botou dinheiro na Amazônia para explorar a Amazônia, e quando teve no Brasil, sequer passou por Brasília. Foi direto ver lá o que... Então, a nossa Amazônia não pode estar sendo vendida. O dinheiro que eles colocam lá... A gente ouve histórias, e eu achava que era brincadeira, mas já conversei com militares, que é verdade que você chega em lugares que o exército brasileiro não pode entrar e que o índio fala inglês. Arranha, né? Como ele arranha o português e tal. Então, a gente não pode... Se a gente tem... Vamos lá, soberania nacional. Esse dinheiro a gente precisa, eu vou voltar, eles vão reorganizar tudo e pode ser que esse dinheiro volte, mas volte de uma outra forma, volte de uma forma coerente, de uma forma limpa. Né? Por que não deixam a gente fazer o que a gente tem que fazer? O que eu estudei, eu fiz cursos na Escola Superior de Guerra. Mas é militar, não sei o quê. São os cursos mais técnicos, de mais alto nível que a gente tem no Brasil, e que você é proibido falar sobre ideologia política. Se eu fizesse alguma pergunta que tivesse algum fundo ideológico, o professor não me respondia. Tá vazando algum som? Não, tá bom, pode falar. Então é que ele deve estar fazendo eco para mim. O professor não me respondia. Então a gente aprendia sobre o Brasil, sobre a soberania do Brasil, a gente aprende
sobre política, estratégia. Eu fiz o curso de gestão de segurança, estava até gostando, pena que eu só peguei o finalzinho, né, como eu te falei, do Carlos Alberto. E a gente fala muito sobre a Amazônia, fiz um curso só sobre a Amazônia, legal. O nosso exército brasileiro tinha total competência e capacidade de tomar conta da Amazônia e de incrementar a Amazônia, como o próprio Ricardo Salles falou, de crescer a economia, na época que ele era ministro do Meio Ambiente, a ideia dele de incrementar a economia na Amazônia e que a gente não ia precisar de dinheiro para a ONG. Para a ONG que vai lá tomar conta de índiozinho. Então, assim, acaba que a gente roda e volta no mesmo lugar. Esse dinheiro está indo para o lugar errado. Deixa eles resolverem lá, fazer a limpa, tirar as coisas sujas, que o dinheiro pode voltar. Olha, eu tenho aqui um outro comentário, na verdade não chega a ser uma pergunta, é um comentário, aqui, cadê? Juca, tá só escrito Juca, do Rio Grande do Sul, não diz qual é a cidade. Ele diz assim: o Brasil tem relações diplomáticas sólidas com vários outros países, como a China, por exemplo, que podem aumentar seu investimento aqui. Talvez o impacto não seja tão grande assim e se possa dar uma banana, fala do Juca, se possa dar uma banana para o Trump. Vamos lá, China. É um calo para mim, tá? A China, ela é... Se você começar a analisar o que a China faz pelo mundo, o que ela está fazendo na África, o que ela tentou fazer na Argentina, a China é um país perigoso. Quando você fala, Israel é territorialista, está querendo o Líbano, está querendo... Não, Israel não quer aumentar o tamanho, a China quer. Mas ela descobriu uma forma dela conseguir outros espaços, porque ela precisa alimentar quase 2 bilhões de pessoas. E ela não tem o que o Brasil tem. Então a China, ela quer... Na Argentina eles conseguiram um terreno, eles botaram lá uma base deles, e ali dentro daquela base, ninguém, nem o presidente da Argentina podia entrar, nem o superior do exército lá podia entrar. Aqui a lei é nossa, é que nem o pessoal do Islã que chegou, que fugiu, os refugiados muçulmanos da Síria, do Afeganistão, não sei o que, chegaram na Europa, aí chegam na Bélgica, começam a abusar das mulheres, a fazer o que eles querem lá, e quando chega a polícia, fala assim, não, o que vale é a minha lei, a lei da Sharia, não vale a lei da Bélgica. Não é o país que recebe, a China tem essa cabeça. Então, por exemplo, o Lula agora acabou de fazer um empréstimo absurdo. Primeiro o Lula botou o Brasil no fundo. Não tem como ir contra números. Você pode ser lulista, você pode ser bolsonarista, pode ser conservador, pode ser marçalista, pode ser amar o Ciro, amar qualquer um deles. Não tem nada que vá contra os números. O Lula acabou de fazer um mega empréstimo. E aí, por exemplo, o Brasil é um país que tem um pouquinho mais de desenvolvimento que os países africanos, principalmente os subsaarianos. Quando você não consegue mais pagar a China, ela começa a tomar as suas coisas. Ela começa vamos supor, ela quer ter um porto. Bolsonaro impediu que ela pegasse o porto de Paranaguá. O que ela ia fazer ali naquele porto? Aqui quem manda sou eu não vou pagar nenhum imposto, meus barcos vão parar aqui. Ia fazer sim pesca em mares brasileiros. Eu não acho que a China, a gente tem que ter a China, ela hoje se não é a primeira, é a segunda maior parceira econômica do Brasil, mas tem que ser uma parceria limpa, e não está sendo, e não é o interesse da China que seja. A China quer fazer do Brasil mais um estado, mais um país, mais um território deles, onde eles possam tirar tudo que eles puderem daqui para levar para lá. Mas o imperialismo americano, não sei o quê. O mundo gira em torno da economia, de acordos entre países, o bom relacionamento entre países ou não. Eu acredito que é mais saudável um acordo com os Estados Unidos, que é um país capitalista, porque nesse momento a China é capitalista. Na hora de fazer acordo, apesar de ser todos... A empresa é da China, não, a empresa é uma empresa chinesa, não, ela é do PCC, do Partido Comunista Chinês. Lá tudo é estatal, lá dentro tudo é estatal. Para o mundo eles precisam... Eu até ouvi o termo uma vez de capitalismo comunista.
que é o que eles precisam fazer para poder gerir, poder se expandir pelo mundo. Então, acho que com a China tem que ter um pezinho no freio, tem que continuar assim, porque a gente fazendo acordos como o Brasil vai fazer com a Índia, como vai fazer com a Alemanha, como vai fazer com os próprios Estados Unidos, como vai fazer com vários países do mundo, mas não da forma que a China quer invadir o Brasil, que eles querem dominar de alguma forma o Brasil. Esse aí eu discordo, tá? Eles querem tomar conta do mundo e não existe mais isso, quero conquistar o mundo, a gente já passou da época do feudalismo. Olha, uma xará sua aqui, do Rio de Janeiro, ela tá colocando aqui, ó, xará, você é muito de direita. Só botou isso. Sou conservadora. E olha, hoje, Ana Paula, você é conservadora, você é bolsonarista, hoje eu apoio o Bolsonaro. Se um dia ele morrer, provarem alguma coisa, porque já estão, inquérito dura 90 dias, prorrogáveis por mais de 90 dias, já tem um inquérito aí que está há 6 anos e não conseguem provar nada, né? Um dia provarem que ele realmente vou deixar de ser bolsonarista, mas vou continuar sendo conservadora. Eu cresci assim, eu não passei por aquela fase que o jovem passa de rebelde. Eu já cresci entendendo que o mundo é capitalista, que eu não queria ser comunista. E mais, quando você diz que é conservador, capitalista, vai achar que você não quer ajudar ninguém. Eu vou contar aqui o que eu falava para os meus filhos, cresceram ouvindo isso. Um cara comunista chega para uma pessoa que não conhece muita coisa, mas vai explicar para ele assim, um cara chega para uma pessoa humilde, pobre, você tá vendo aquele cara rico ali, o teu patrão, você tem que odiar ele, porque ele tem tudo que você não tem, e ele só tem porque ele te escraviza. Ó, que a pessoa ganha salário, tudo bonitinho aqui no Brasil e tal, então estamos falando história, focando o cenário Brasil, tá? Ganha. E aí você tem que odiar e a gente tem que derrubar ele, tem que fazer ele ficar pobre igual a você. Essa pessoa humilde não entende que quem está falando com ela é uma pessoa que já está muito rica, que está tomando conta, que é um político, uma pessoa do governo, e que todo o lucro que o cara que eles querem derrubar tinha vai para o bolso dessa pessoa. E que essa pessoa fala assim, eu nasci pobre. Vai dizer, eu nasci pobre, tendo milhões na conta. E eu não estou me referindo a uma pessoa, estou me referindo a você vai ver os czares não, lá na Rússia, né, na época do comunismo, onde é que viviam o governo, viviam como marajás, né, como czares, né, com luxo. Fidel Castro vivia com luxo, Maduro vive com luxo. Aí chega um político de direita e fala assim, meu filho, você está vendo aquele cara rico que está lá, teu patrão? Eu vou te ajudar a chegar, a subir, a melhorar de vida, a empreender, a ficar igual a ele. Quem sabe melhor. E aí a gente quer, eu vou te ajudar. Então você começa. Os programas sociais também são conservadores. Eu não quero ver gente pobre. O conservador, o cara de direita, não quer, não é aquela que quer ver o pobre rico. Pelo contrário, ele quer melhorar cada vez mais a vida das pessoas. Porque para eu viver bem, a maioria das pessoas, todo mundo tem que viver bem. Agora a gente tem que entender que o mundo não é igualitário, as pessoas não são iguais, as capacidades não são iguais, os dons de cada pessoa não é igual, todo mundo tem necessidade de tudo, você tem que ter todos os tipos. Você vai em países, por exemplo, Israel é um país capitalista, você chega para conversar com o motorista de ônibus, ele fala inglês fluente. O gari, aí você vai aprender a ter um respeito por todas as profissões, coisas que a gente não tem no Brasil e que o comunismo aqui faz você não respeitar. Separar os pobres e os ricos, os brancos e os pretos, os cristãos dos umbandistas, dos judeus, dos ateus, os nós e eles, mulheres e homens. Quem não é conservador, quem é de esquerda, está pensando em separar para ter sempre brigas. E o conservador falou assim, olha, você me respeita que eu te respeito, se der o respeito eu vou me dar o respeito, e a gente vai viver muito bem, você vai ser o que você quiser e eu vou ser o que eu quiser, e a gente vai viver em harmonia.
Enfim, é isso. Olha, também tem uma última pergunta aqui, porque já são 11 horas e 48 minutos. Como a gente avançou rápido. Já estamos falando há 31 minutos, Ana Paula. Olha só que coisa bacana. Esse assunto hoje rendeu, hein? Tem outra pergunta aqui que eu achei bastante interessante, da Soraya, do Mato Grosso. Quando eu li Soraya Mato Grosso, achei até que fosse a Verônica Tronic. Não vou falar sobre o nome dela. A ajuda internacional é crucial em muitos aspectos. Com o Brasil perdendo parte disso, quais seriam as alternativas mais viáveis para suprir esta lacuna? Soraya, eu vou voltar ao nosso primeiro ponto. Essa ajuda não está vindo da forma certa. A gente tem ajuda de outros países também, mas a gente tem que olhar, tinha que fazer uma limpeza interna também. Vem aí a CPI das ONGs. Meu lindinho tá aí hoje. A gente tem que fazer uma limpeza interna também, a tal da CPI das ONGs. Esse dinheiro, se ele viesse corretamente para realmente ajudar quem precisa, você não veria tanta gente tão desprovida de tudo no interior do Nordeste. A população do Nordeste é muito maior do que a população da Amazônia, do Amazonas, né? Você vai ver as populações ribeirinhas, onde estão as ONGs, elas continuam pobres e carentes. Esse dinheiro não chega a elas. Esse dinheiro não está chegando aonde tem que chegar. Então não adianta a gente achar, a gente precisa de dinheiro de fora. Se a gente parar para pensar que a gente teve um Paulo Guedes na economia, que começou a melhorar e trazer melhorias na economia, e você ter capacidade de ter um pouquinho de dinheiro, você tinha capacidade de compra, você tinha capacidade de sobrevivência, é isso que a gente precisa. É claro que se mudar de presidente agora, a coisa vai ser muito pior, vai ser muito difícil. Uma recessão você não sai sem fazer sacrifícios. Estamos, na prática, numa recessão. Ainda não falta comida no mercado, porque o Brasil é um país produtor. Mas você já não tem mais dinheiro para comprar a comida que está no mercado. Então não é o dinheiro que está vindo de fora, porque esse dinheiro que está vindo de fora está enchendo o bolso de muita gente, enchendo cueca de muita gente, enchendo conta no exterior de muita gente. Ele entra e sai, ou melhor, nem entra, já vai direto. Né? Como eu falei, 50 milhões de dólares em camisinha, mesmo que sejam para as camisinhas que viram balões incendiários, passa de 50 milhões, multiplica por 6, são 300 milhões de reais em camisinha. É muita camisinha. Esse dinheiro foi para o bolso de muita gente, virou arma do Hamas. É a mesma coisa aqui. Então a gente não pode sonhar com uma coisa, a gente tem que perder essa ilusão desse dinheiro que vem de fora. Esse dinheiro que está vindo de fora está vindo de forma errada. Pois é. E olha, vou te contar uma coisa, hein? Se tiver mais dinheiro em cueca, eu não aguento, né? Porque é muito dinheiro para pouca cueca, viu? Bom. Mas a gente só. E agora tá tão escancarado que eles não precisam nem botar na cueca. Já tá. Nem na cueca eles colocam. Ô, Ana Paula Goldbar, obrigado pelo seu carinho, pela sua participação mais uma vez. São 11 horas e 52 minutos, estamos perto do horário de terminar aqui o programa. Quero te agradecer mais uma vez pela tua participação. E prepare-se, porque em breve nós vamos juntar você com o Carlos Alberto, com uma porção de gente que vai falar num programa que nós vamos fazer uma versão ampliada. Estou trabalhando aqui um tema que a gente consiga aqui fazer uma espécie de mesa redonda, ainda que pela internet, em princípio, mas depois a gente vai tentar estruturar isso de uma forma presencial. Fazer tipo uma bancada de jornal. Isso, para fazer uma espécie de bancada, acho que vai ficar muito bacana a gente conseguir fazer esse tipo de interação, né? Posso agradecer, então, primeiro aos nossos ouvintes, antes de você encerrar. Gente, obrigado. Me traz perguntas, realmente, eu gosto quando as pessoas discordam de mim, que eu posso muitas vezes, olha, eu já concordei com gente que discorda de mim e que me trouxe argumentos realmente importantes, porque eu também não sei tudo, obviamente, eu sou uma pessoa que sou ponderada, sou aberta. Eu adoro, principalmente quando as perguntas são de discordância, porque é importante eu saber que eu estou levando também
Você passa a ouvir um outro lado da história que talvez você nunca tenha ouvido, e eu passo a saber o que tem fora da bolha que eu vivo, que é uma coisa que eu gosto de saber, né? Então a gente faz essa troca. Porque qualquer dieta restritiva acaba empobrecendo a nutrição. A gente precisa ter ideias que sejam plurais, outras ideias, porque é exatamente no teste das antíteses que a gente reforça as teses, né? Do contrário, nós seremos sempre emburrecidos pela como é que a gente fala? Quando não há contraditório... Pela unanimidade. Toda unanimidade é burra. Toda unanimidade é burra, como diria Nelson Gonçalves. Dizia Nelson Gonçalves. Nelson Rodrigues. Nelson Gonçalves era o cantor. Ele não falava, ele cantava divinamente. Muito bem, muito bem. Querida, muito obrigado mais uma vez e até semana que vem, se Deus quiser.